Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Augustos Nicodemos e suas heresias. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Eu tenho três mensagens um pouco antigas que eu falo sobre as heresias de Augustos Nicodemos, Hernanes Dias Lopes e o insano, perturbado Paulo Júnior. Esses três. E agora, recentemente, eu vi umas mensagens desse abençoado aí, e eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma nova mensagem refutando esse abençoado desse Augustos Nicodemos. Eu vou colocar 2 vídeos dele aqui e a gente vai ver, repito, o quanto os evangélicos estão sendo enganados por esses lobos, por esses cães gulosos desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito corrupto às vezes. Na maioria das vezes, esses homens sabem que estão enganando. E você vai ter essa certeza aqui nessa mensagem. Você vê a importância de nós compartilharmos as mensagens. Nossos amados irmãos evangélicos precisam ouvir uma mensagem dessa. Os que são filhos da livre irão entender. Os filhos da escrava não vão entender. Discutir com o filho da escrava é o mesmo que enxugar gelo. Mas os filhos da livre, que estão na escravidão, sendo manipulados por esses lobos, esses cães gulosos, que também estão no nosso meio. Mas a gente vai ver 2 vídeos desse camarada aí e você vai ter a certeza o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Mas muitos estão sendo enganados porque nunca ouviram a mensagem da graça. Repito, por isso a importância de nós compartilharmos toda a mensagem da graça. Então esse é o tema da mensagem. Augusto Nicodemos e suas heresias. Vamos assistir esse vídeo aqui e depois eu faço um comentário. Olha só que absurdo. Isso que ele fala, eu passei 14 anos dizendo. Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Tamanha é a gravidade do inferno. Não é que a gente está colocando medo nas pessoas, não. Porque o próprio Cristo fez isso. Vamos assistir o vídeo. É um vídeo de menos de 1 minuto esse aqui. Olha só. Não é o cristianismo que desmonta. É Cristo quem desmonta, porque foi ele quem mais falou a respeito do inferno de todos os autores que nós conhecemos, tanto antigos quanto da sua própria época. É nas palavras de Jesus, na boca de Jesus, que nós vamos encontrar as advertências mais solenes contra o inferno. O cristianismo segue aquilo que Jesus ensinou. Então, o que você está dizendo é que essa pessoa, que é a pessoa tão amada, querida por milhões de pessoas, por milhões de habitantes desse planeta, ele usou a lógica do medo para aprisionar as pessoas a uma religião que ele criou. Por que ele falaria tanto do inferno, a não ser porque ele ama as pessoas e queria que as pessoas não fossem para lá? Essa é a realidade. Cristo falou sobre isso e nós falamos sobre isso, não é porque queremos aprisionar as pessoas, mas porque queremos que as pessoas não vão para lá. E isso mediante o sacrifício completo e perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Você vê que ele diz que o Cristo criou uma religião para colocar medo e terror. E é exatamente a fórmula desse maldito sistema religioso que interpreta equivocadamente as palavras de Jesus de Nazaré e a de Paulo para levar medo e terror para o sistema religioso, para os nossos amados irmãos evangélicos. Porque essa é a fórmula. Medo, terror, ministério de condenação e morte. Queridos, você acha que esse homem, ele não sabe que inferno significa sepultura? Você acha que ele não sabe que Jesus veio apenas para Israel? Mateus 15, 24. Será que não tem na Bíblia dele Mateus 15, 24? Quando o próprio Jesus disse, eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você acha que ele não sabe que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel? Apocalipse 14, 7. O seu juízo
de Israel. Chegou, verbo presente da época. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo. Nuvem significa juízo. Você acha que esse homem não sabe disso, não? E todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Queria fazer uma pergunta a esse abençoado, que foi um desafio que eu lancei há algumas semanas. Se a Trindade é uma heresia, ele concorda que a Trindade é uma heresia, que foi uma criação da Igreja Católica, né? Existe um só Deus que se manifestou em três. O Deus que falava com o seu povo de Israel, o Deus que se fez carne através de Jesus de Nazaré e o Deus que habita em nós. Um só Deus em três manifestações. Ou seja, ele acredita que a Trindade é uma heresia. Ele acredita que o Espírito Santo, desde Atos 2, Pentecostes, ele fez morada em todos os eleitos, fazendo cumprir Joel 2, 28, que Deus disse que iria entrar, habitar em toda a carne. Então esse abençoado aqui, ele sabe que a Trindade é uma heresia. Ele sabe que o Espírito Santo habita nele. Ora, se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar, tio Nicodemos? Eu lancei esse desafio, nem ele, nem nenhum evangélico, nenhum teólogo refutou na palavra. Como é que Jesus vai voltar se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em nós? Ora, se Jesus vai voltar como esses homens pregam, Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Você acha que esse homem aqui não sabe disso, não? Por que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, falou de inferno? Responda aí, teólogo, evangélicos, pastores. Por que o apóstolo Paulo, aquele que foi no terceiro céu, no paraíso, 2 Coríntios 12, 3, 4, em nenhum momento, nas 14 cartas de Paulo, Paulo fala do inferno? Esse homem não sabe disso, não? Você acha que ele não sabe que quando Jesus falou de inferno, ele se referiu ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Nesse crematório jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Você acha que esse homem não sabe disso, não? Gente, se o povo entendeu o evangelho da graça, esse homem fica desempregado. Você vê que a pregação é sempre a mesma. Medo, terror, ministério de condenação e morte. Ele sabe que quando Jesus falou de inferno foi uma má interpretação, colocada uma tradução equivocada, mas Jesus falou sobre o Geena. Repito, que hoje é um ponto turístico de Israel. É a parte mais baixa, é o vale. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, ou seja, do vale, do Geena, do crematório, do lixão. Tu acha que esse homem não sabe disso, não? E quando é que ele vai dizer isso para as pessoas? 31 de fevereiro, porque se ele pregar isso, ele fica desempregado. Já pensou um homem de quase 70 anos desempregado? Incrível como os evangélicos estão sendo enganados e a maldade do sistema religioso, né? Você vê que são cruéis. Eu sei que existe, eu passei 14 anos nessa coisa, nessa praga. É de Deus, mas é uma praga. 14 anos dessa praga chamada Igreja Evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E sempre quando eu falava sobre inferno, dízimo, diabo, eu acreditava naquilo que eu pregava, naquilo que eu falava, naquilo que eu evangelizava. Eu não estava enganando ninguém, mas eu era vítima desse maldito sistema. Tem pessoas que já disseram aqui no canal, Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. 30, 40, 50 anos. Já vi testemunhos aqui no canal de pessoas que passaram 35 anos na Assembleia, 30 anos na Batista, e eles disseram, Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Você acha que esses homens não têm a consciência que estão enganando as pessoas, não? Esse versículo aqui,
que eu tenho um testemunho aqui que eu já dei várias vezes. Eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, por causa dessa praga, dessa religião. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Meu querido, minha querida, você tem ideia de quantos evangélicos estão sofrendo hoje? Olha só, quantos evangélicos estão sofrendo hoje porque eles acreditam que o paizinho dele foi para o inferno, que a mãezinha dele foi para o inferno, de repente alguém que enterrou um filho, uma filha, nossa, ele era espírita, ele era católico, ele era idólatra, ele se prostrava diante de imagem, e meu filho, a minha mãezinha, o meu avô, minha avó, eles estão hoje no inferno. Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa disso, por causa desse entendimento? Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha foi para o inferno. Alguns pastores diziam, Júlio, ela já está no inferno. E outros diziam, Júlio, ela não está, mas ela vai para o inferno, não tem escapatória para ela. Por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Você vê a necessidade de realmente nós compartilharmos uma mensagem da graça. Você já pensou se o nosso amado irmão aí evangélico ouve uma mensagem dessa e ele vai ter a certeza que esse parente dele, que essa pessoa que ele tanto amou, que até então ele pensava que ela estava no inferno, e ela não está no inferno coisa nenhuma, que o espírito dela veio, participou de carne e sangue, e no dia que a carne dessa pessoa tombou, o espírito voltou para Deus. O espírito tem milhões de anos, ele é intacto, sem gênero, perfeito e eterno. E ele veio, cumpriu o propósito e o espírito foi arrebatado. A cada segundo, espíritos estão sendo arrebatados e todos estão cumprindo a vontade de Deus. E essa pessoa que morreu, que a carne tombou, o espírito, está vendo o Senhor como Ele é. Que palavra abençoada para nossos amados irmãos evangélicos que estão sofrendo, acreditando que os seus parentes estão ou vão para o inferno. Gente, por que Deus faria o inferno e enviou Jesus na cruz para morrer por todos os pecados? Deus não foi inteligente, porque ou ele fazia o inferno, ou ele enviava Jesus para morrer pelos pecados. Se ele morreu, se Jesus morreu como os evangélicos acreditam, por todos os pecados, o inferno vai estar vazio. Você percebe que não faz sentido nenhum esse inferno? Aí o camarada que não consegue viver fora de um sistema religioso, não consegue viver sem um inferno e sem um Satanás, aí ele cita logo a parábola de Lucas 19, do rico e Lázaro, um mendigo. Tem dezenas de versículos na Bíblia que provam que inferno significa lugar dos mortos, sepultura, mas ele usa somente a parábola, a ilustração de Lucas, para fazer ele acreditar na existência desse inferno. Inclusive, na parábola, diz que quem está no céu e quem está no inferno vão se comunicar. Você já pensou uma mãezinha no céu vendo o filho dela no inferno? E aí, filho, como é que tá? Ah, mãe, tá queimando aqui. Você vê que Jesus usou uma figura de linguagem que não tem absolutamente nada com esse inferno propagado pela religião. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema, desse camarada aqui. Medo, terror, ministério de condenação e morte. Repito, se Jesus morreu por todos os pecados, o inferno vai estar vazio. Você acha que esse homem não sabe que pecado sempre foi transgressão de leis e que nós não somos pecadores? Você acha que esse homem aqui, ele tem interesse que você acredite que você não é pecador? Claro que não. Quando você acredita que é pecador, você está na mão desses caras. Ele cita logo 1 João 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você não acha que esse homem não sabe que João, o judeu, está dizendo para os judeus que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo, ei judeu, você é mentiroso. Você acha que esse homem não sabe disso, não? Então, 1 Coríntios 6, 9. Como é que a pessoa vai se arrepender dos seus pecados se pecados não existem? E acompanhando o raciocínio dos pastores, dos evangélicos, eles pecam todos os dias, nem que seja com pensamento. Quer dizer, avancei um sinal vermelho. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Quer dizer que entre o avanço do sinal vermelho e o pedir perdão, se Jesus voltar, ele fica. Se ele tiver infarto, ele vai para o inferno.
Que tranqueira é essa, gente? Que absurdo é esse que esses homens pregam e os nossos irmãos evangélicos acreditam em tudo que eles dizem, porque nunca ouviram a mensagem da graça de Deus. Paulo está dizendo, 1 Coríntios 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus. Paulo já estava no reino de Deus, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E Paulo está dizendo que esses que estavam praticando isso aí, essas práticas aqui que Paulo está dizendo, assim como Gálatas 5, 19 ao 21 e as obras da carne, não tem nada a ver com as obras da carne hoje. Isso aí são as práticas da lei, das 613 leis, que na verdade eram 365 negativas. Paulo está fazendo aqui um resumo das 365 leis. Isso não pode, isso não pode, não pode. Assim como Gálatas 5, 19 a 21, que ele fez um resumo das 365 leis negativas. Que Paulo está dizendo que os praticantes disso aqui não vão contemplar o reino de Deus, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Você acha que esse homem não sabe disso não? Meu querido, minha querida. Então você vê um homem desse, quase 70 anos, o que ele fala para os evangélicos é verdade. Olha o cabelo do cara, olha a idade do homem, olha, esse homem é um estudioso da palavra. Tudo que ele fala, eu acredito. E 100% do que esse homem prega é mentira. É tudo mentira, tudo enganação. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. A minha avó era muito religiosa, se prostrava diante de imagem. Quantos parentes, seu pai, sua mãe, seu avôzinho, sua avózinha, eram católicos, se prostravam diante de imagem? Hoje você tem a certeza que sempre foram abençoados, eleitos, espíritos perfeitos. Mas nossos amados irmãos evangélicos acreditam que seus entes queridos foram para o inferno. Nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo, vocês não vão ter paz, alegria no Espírito Santo, vocês não vão ter sensação de justiça, vocês não vão ter poder. É só isso. Paulo não está se referindo absolutamente nada a sofrimento eterno. Então as pessoas precisam entender isso. É isso que Paulo está dizendo. Vamos assistir uma outra mensagem com relação a 2 Coríntios 4:4, que Paulo fala que o Deus deste século, você vê que ele até falsifica a palavra quando ele diz o Deus desse. Não é desse, é deste da época que Paulo está falando. A gente vai ver aqui. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Vai demorar mais um pouquinho, ele é mais extenso. Mas olha a heresia. Que é a manifestação da verdade, o Evangelho é a manifestação da verdade. Pela pregação do Evangelho, Paulo se recomendava... Ele está falando no texto de 2 Coríntios 4, do 1 ao 4, que fala que o Deus deste século. Como ele distorce a palavra para levar medo e terror. Façam discernimento do que é certo e do que é errado. E ele diz que ele fez isso na presença de Deus. Ele fez isso na presença de Deus. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é com relação à integridade manifesta do seu ministério. Ele nunca adulterou a palavra de Deus, ele não tinha motivos escusos, e a consciência dos seus ouvintes era uma testemunha disso. Os judeus. Apelar para a sua consciência. O segundo ponto dele, eu disse que eram 4, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto está aí no verso 3. Embora o evangelho de Paulo foi pregado com toda pureza, ainda assim ele estava encoberto, velado para aqueles que... Moisés estava cegando. Eu vou ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Esse mais aí faz o contraste com os 2 versículos anteriores, nos quais Paulo tinha dito: eu preguei o puro evangelho. Mas isso não quer dizer que o puro evangelho salva automaticamente quem o ouve. O fato de que uma pessoa ouve o evangelho pregado na sua pureza, ele prega a salvação, mas ele também crê na predestinação. e que vai ser salvo. É o que ele fala aqui, que apesar dele ter pregado com fidelidade
irmãos, ainda assim, eles não se converteram. Por que não se converteram? Porque o evangelho estava encoberto. Ele diz aí. Pela lei de Moisés. Encoberto para os que se perdem. Se por acaso, Paulo diz, se por acaso a minha mensagem, ela está encoberta, ou seja, ela é misteriosa, ela parece um segredo, alguma coisa que as pessoas não compreendem, mas isso é somente para aqueles que se perdem. Para estes que estão se perdendo, sim, a mensagem do evangelho é como uma coisa velada, encoberta. Você vê a manipulação. O que nós percebemos que Paulo está falando aqui é da doutrina ou do ensinamento bíblico da salvação eterna mediante o decreto de Deus, a soberania de E Deus, prega a predestinação, viu? a pré-ordenação da condenação. Uma pessoa que nunca ouviu a mensagem da graça, olha para um homem desse, acredita em tudo que ele fala. Para a gente não errar muito, a gente ficar no que o texto está dizendo. Mas é evidente que aqui no verso 3, Paulo está dizendo o seguinte: há pessoas que estão se perdendo. Para elas, o evangelho é confuso. Elas não percebem o evangelho. Ou seja, um dos sinais de que a pessoa está caminhando para a perdição eterna é que ela não compreende o evangelho. Compreender aqui não é uma compreensão intelectual, porque todo mundo vai entender essa frase: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregar essa frase em grego para um ateu que conhece línguas originais e perguntar para ele: você pode interpretar isso aqui? Ele vai dar a interpretação perfeita. Deus, Theos, nome usado pelos cristãos para se referir à sua divindade. Como os evangélicos estão sendo enganados. São três verbos do grego para significar amor. Esse aqui é amor sacrificial. O filho dele, huios, palavra que significa um descendente e tal. Unigênito, monogenes, literalmente aquele que foi gerado uma vez. Então, o ateu vai lhe dar uma explicação perfeita de João 3,16, mas ele não vai acreditar numa gota do que está escrito ali. Então, quando Paulo diz que o evangelho está encoberto, não é que ele é intelectualmente ininteligível para o descrente. O descrente sabe muito bem o que é que nós estamos dizendo, senão nos perseguiriam. Eles sabem muito bem que nós estamos dizendo que eles estão perdidos, que todos estamos perdidos. Eles entendem muito bem que nós estamos dizendo que somente em Cristo Jesus existe salvação. Eles entendem muito bem quando nós dizemos que as outras religiões elas são falsas. Eles entendem, por isso que eles perseguem. Se eles não entendessem, eles não perseguiriam. Mas essa compreensão aqui é a compreensão do coração. É você colocar a mão em cima de João 3,16 e dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo de Israel, ele sabe disso. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele sabe que é mundo de Israel. Que eu tenha a vida eterna. Quem não entende assim, quem não apreende a mensagem do Evangelho salvadoramente no seu coração, essa pessoa está caminhando para a condenação. Então, se o Evangelho está encoberto, ele está encoberto somente para os que estão se perdendo, aqueles que estão a caminho da destruição eterna pela sua própria incredulidade. A referência primária de Paulo aqui é os judeus do capítulo anterior, que tem um véu na cara. O véu de Moisés, ele não fala que é Moisés. E eles não se apercebem, não compreendem, não creem, não recebem Jesus Cristo. Em momento nenhum ele fala que é Moisés. E com os judeus gentios, que somos nós, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não se apegam, não acolhem essa mensagem com fé no seu coração. Então, essas pessoas, por isso, deixam revelar que, na verdade, elas estão caminhando para a condenação. É claro que isso não nos autoriza a passarmos um julgamento final, porque pessoas, durante algum tempo, elas podem rejeitar o Evangelho. Olha a De manipulação. repente, pela graça de Deus, como Paulo vai mostrar mais adiante, um dia elas... Agora eu entendo. Olha só. Agora eu estou vendo como é que eu nunca vi isso antes, né? Então, de repente, Deus pode fazer isso. Então, eu estou fazendo essa ressalva para você não se precipitar em dizer assim: fulano de tal, ele não crê no Evangelho, ele não acolhe o Evangelho, não recebe o Evangelho. Então, ele está indo para a condenação. Você deve dizer o seguinte: se ele continuar nessa atitude até a morte, sim, ele é um desses que estão se perdendo ou que se perderam e foram para a condenação eterna porque rejeitaram a única forma que existe de perdão de pecados e de salvação. Então, essa é a resposta de Paulo, né? Se o meu Evangelho não está encoberto para os judeus, é porque eles estão no caminho da perdição pela sua própria incredulidade. Senão eles teriam recebido Cristo como sendo o Messias prometido pelos profetas de Israel.
Esse foi o segundo ponto. Mentiroso. Aqui, nos versos 4 e 5, Ó o 4. nós temos o terceiro ponto. O Deus deste século. E eu vou ler aqui. Ó. Ele continua dizendo, depois de dizer que no verso 3, que o evangelho está encoberto apenas para os que se perdem, ele diz, nos quais, esses que estão se perdendo, o Deus desse século... Não é desse não, é deste. ...para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Ele mente, ele é mentiroso, ele é manipulador. introduz um elemento que estava faltando até agora na explicação dele, que é a atuação satânica. Olha só, gente. Atuação satânica. Nos escritos de Paulo e nos demais... Gente, você acha que esse homem não sabe disso? Interessante que ele usa a expressão véu. Mas se você ler o contexto, está lá. O véu era Moisés, quando Moisés é lido. Não somos como Moisés. Paulo estava ali depois da cruz, viveu o período transitório, antes da cruz e depois da cruz, e ele está dizendo para os irmãos dele, os judeus, meus irmãos, Moisés continua cegando o entendimento de vocês. Paulo disse lá para os judeus, vocês têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Paulo em momento nenhum estava falando de inferno, de um lugar de tormento, que esse cão guloso sabe que não existe. Salvação na Bíblia sempre se referiu à salvação da mente e tinha uma finalidade, de salvar os eleitos da grande tribulação. João 3,16. Eu passei 14 anos acreditando que esse é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Esse homem não sabe que mundo é mundo de Israel. Ora, se Mateus 15:24, o próprio Jesus disse que só veio para as ovelhas perdidas de Israel, que mundo é esse de João 3,16? Mundo de Israel. Você acha que esse homem não sabe disso não, gente? Você vê que ele fala o Deus desse século. Não é desse, é deste século, século presente da época. E ele fala sobre o véu. Paulo viveu o período transitório. Antes da cruz, Moisés. Depois da cruz, Paulo está dizendo aqui, gente, não é mais Moisés. O véu de Moisés está sobre a face de vocês. Moisés está cegando o entendimento de vocês. O Deus deste século, da época, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. Você vê como esse homem manipula. Então uma pessoa olha para um abençoado desse aqui, quase 70 anos. Gente, se esse homem, o que ele disser, os evangélicos vão acreditar nele. Viu aí a necessidade de realmente compartilhar uma mensagem da graça para que essa palavra caia por terra. Para que as pessoas entendam o quanto esse homem é mentiroso, manipulador e cruel. Ele é o retrato do sistema religioso. Todos eles. A mensagem é única. Medo e terror, diabo, inferno, apocalipse. Se perguntar a ele, ele vai dizer que estamos vivendo um apocalipse, que estamos vivendo na igreja de Laodiceia, que estamos nos últimos dias. Ele sabe que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Essa salvação que Paulo está falando era a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Você acha que ele não sabe disso? Marcos 16, 15 e 16. Jesus disse, ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Está se referindo a Jesus de Nazaré. O evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2,7, quando Paulo diz, a mim, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então era Pedro, João e Tiago, eram as colunas do evangelho da circuncisão. Tanto é que Pedro pregou em Pentecostes, em Atos 2, e 3.000 judeus foram salvos. 3.000 almas. Aí a religião, né, tira dessa passagem para dizer, vamos ganhar almas para Jesus. E os pastores, esses líderes, esses camaradas, eles montam ali os seus empregados sem vínculo empregatício
e as pessoas acreditam que estão trabalhando para a obra de Deus, quando na verdade está trabalhando para esses homens aqui. Ó. Vamos fazer o ID, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho, hein? Que precisa de mim e de você para ganhar almas para ele. Esse homem sabe disso, ele é mentiroso, ele é canguloso, ele é manipulador. Agora, quem é que vai ter essa impressão desse homem se nunca ouviu uma mensagem da graça olhando para ele? Então, os que creram, tanto no evangelho da circuncisão quanto do evangelho da incircuncisão, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles morreram antes, o espírito dormiu, ficou inerte. Você vê que tem mensagem na Bíblia que Paulo diz, nossos irmãos que ainda dormem. Não está se referindo ao corpo não, que o corpo já virou pó. Está se referindo ao espírito. Por isso que Jesus disse, e as portas do inferno, Pedro, não irão prevalecer sobre a minha igreja, sobre meus eleitos, sobre meus santos. Por quê? Porque antes do ano 70, quando um eleito morria, o espírito dormia. E Jesus disse, é a porta do inferno, da sepultura, esse camarada sabe disso, não irá prevalecer. Então, no ano 70, a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel, a grande tribulação e a ressurreição dos espíritos. Então, ali houve a ressurreição. Então, depois do ano 70 para cá, não existe mais a sepultura, porque quando a carne tomba, o espírito volta para Deus, ou seja, a porta do inferno, da sepultura, não vai prevalecer. Foi exatamente isso que Jesus disse a Pedro, que as portas da sepultura não vão prevalecer, porque até o ano 70 prevalece, o espírito vai para a sepultura. Depois do ano 70, nos dias de hoje, por isso que eu creio que já estamos na vida eterna, o espírito volta imediatamente para Deus, com um novo corpo glorioso igual dele. Você acha que esse homem não sabe disso? Estou botando o vídeo desse homem aqui só para ver o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão vivos, estão sendo enganados. E olha que essa manipulação também está no nosso meio. Gente, essa panelinha que está na graça aí, essa semana eu vi um podcast, está virando moda. O cara só faltou dizer, vamos fazer aqui um podcast contra Júlio Chaves e o canal Acorda Povo de Deus. Quer dizer, são pastores, não existe mais pastores, e muito menos profetas. Mas essa panelinha que está aí na graça, na verdade são pastores transfigurados de pregadores da graça. São manipuladores igual a esse homem aqui no sistema religioso evangélico. Então esses pregadores da graça, essa panelinha que está aí, eles manipulam aqueles filhos da livre que estão no nosso meio. Então tem as pessoas novas que estão entrando, que são vítimas dessa panelinha que está aí na graça. Então é exatamente isso, são manipuladores, são pessoas frustradas que não se deram bem nas suas profissões, no sistema religioso evangélico e estão querendo ganhar dinheiro propagando o evangelho da graça. Eu sei que existe meia dúzia de gato pingado que é contra quando eu falo e denuncio o sistema religioso. Você saber que tem filhos da livre, que entendeu perfeitamente que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que o ser diabo nunca existiu, que inferno significa sepultura, que salvação sempre foi da mente, que a Bíblia é um livro histórico. Ele compreende tudo isso, ele é um filho da livre, mas ele veio ao mundo para ficar no sistema religioso. Ele saiu de um sistema religioso e está no outro. Ele saiu de um alçapão e continua em outro. Ele não consegue viver fora de um sistema religioso. E são esses, meia dúzia de gato pingado que fica me refutando aqui. Júlio, não faz isso não, Júlio Chaves. Deixa ele em paz. Prega só o evangelho. Nunca leu as 14 cartas de Paulo, não é? Ou nunca leu as 14 cartas de Paulo, ou é muito amiguinho dessa panelinha que está aí. Eu vou continuar combatendo e denunciando o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Você precisa entender, e 90% sabe disso, que combater e denunciar faz parte do Evangelho da Graça. E eu estou muito feliz quando essa panelinha se levanta contra aquilo que eu estou pregando. Significa que o povo está acordando. A gente viu o testemunho dessa mensagem que eu botei pela segunda vez e a casa caiu. Pessoas dizendo, Júlio, eu já ia dar dinheiro a ele e não vou dar mais. Júlio,
cancelei a minha inscrição dele. Então tem pessoas que estão assistindo, prega a graça, prega, com muita heresia, com muito fermento e com muita mentira. Mente pra caramba. Mas tem muita gente que já está esperta. Não, eu vou assistir, vou filtrar. Agora, dinheiro eu não dou mais. E você vê que essa panelinha que está aí na graça está desesperada. Porque está surtindo efeito. Ou seja, os cofres estão secando. O povo está acordando. Porque quem vive a liberdade de espírito não frequenta nenhuma congregação e muito menos dá dinheiro a pregadores da graça. Como diz 1 Coríntios 6, 9 e 18. A gente vai ver isso aqui, eu vou encerrar com esse versículo. Então você acha, eu estou feliz, porque realmente está surtindo um efeito muito grande, que essa panelinha aí está se levantando. Isso prova o quê? Que está surtindo um efeito. Quer dizer, o cara abre uma congregação, o aluguel é 4 mil, arrecada 40. O restante está indo para onde? Os 36 mil está indo para onde? Aí o cara tem uma congregação numa garagem, tem poucas pessoas. Não, quanto é a despesa? Ah, 500 reais. Está apurando quanto? 400 reais, 500 reais, está 0 a 0. E quando arrecadar 5 mil, vai fazer o quê? E quando a despesa for 5 mil e arrecadar 50, vai fazer o quê? E quando a despesa for 100 mil e arrecadar 1 milhão, como no sistema religioso evangélico, vão fazer o quê com essa sobra? Está tendo aí prestação de contas? De repente, né, está 0 a 0. Ó, irmãos, a gente apurou aqui 500 reais, tem a conta da energia, tem uma cesta básica. Eu quero saber quando estiver faturando muito mais do que a despesa. Vão fazer o quê? Você não percebe que a intenção é se dar bem, ter qualidade de vida com dinheiro alheio? Você acha que esse homem não sabe disso? Então eu estou muito feliz, voltando para o sistema religioso graça, eu estou muito feliz, porque as pessoas estão acordando. 90% é a favor de que não aguentamos mais sistema religioso na nossa vida. Essa panelinha que está aí na graça, já estão no sistema religioso há mais de 10 anos. Faz 4 anos que eu combato e denuncio isso aí. E eu vou continuar. Não adianta estar mandando mensagem para eu parar, que eu não vou parar não, tá certo? Eu vou continuar combatendo e denunciando o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Então ele pregou aí, ó. 2 Coríntios 4, do 1 ao 4. Você vê o 3. Mas, se ainda o nosso evangélico está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Essa salvação que Paulo se referiu foi do ano 70. Aqueles que creram morreram antes, dormiram e não passaram pela grande tribulação. E aqueles que não creram passaram pela grande tribulação, que foi no ano 70. Mas o sistema religioso evangélico traz por dia de hoje, literalmente se referindo à condenação do inferno. Interessante que eles pregam Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. Ou seja, graça, fé e dom. 3 coisas espirituais. Se esse inferno existe, Deus já determinou. Você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Porque é Efésios 2,8, pela graça, fé e dom. Ou seja, 3 coisas espirituais que não dependem de mim. E ao mesmo tempo o sistema faz. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você acha que esses homens não sabem disso, gente? Diabo e inferno são as 2 maiores fontes de renda desse cão guloso aí, ó, de quase 70 anos, que quem não ouvir a mensagem da graça, acredita nele. Olha a carinha dele. Olha só, quem é que não vai acreditar nesse camarada? Os evangélicos vão acreditar. Eles precisam ouvir uma mensagem da graça para não colocar mais seus pés nesses alçapões, nessas arapucas. E o 4, ó. De 1 ao 3... eu não coloquei o 4 aqui, que fala exatamente ele dizendo que é o Satanás. Esse aí é do 1 ao 3 e o 4 diz, porque o Deus deste, ele fala no áudio desse, não, é deste século presente da época, está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí ele diz que é o Satanás. Você acha que esse homem não sabe que Paulo está se referindo a Moisés? Quando é que esse homem vai dizer que o diabo nunca foi um ser? Nunca, gente.
É mensagem de medo, terror, ministério de condenação e morte. É isso que enche as chamadas igrejas e enche os cofres desses homens. Se o povo entender a graça, esse cão guloso aí fica desempregado. Todos eles ficam desempregados. Condenação, Salmo 37:10. E os ímpios, na época que não possuíam o Espírito, perecerão. Se for perguntar a um homem desse o que é perecer, ele vai dizer, sofrer e ser atormentado. E as pessoas vão acreditar, olha, olhando para um velhinho desse aí, vão acreditar. Perecer significa morrer, extinguir-se, deixar de viver. O próprio Salmo 37:10 responde, e os ímpios perecerão, virarão fumaça, desaparecerão. Finalizo aqui, ó, para os pregadores da graça, essa panelinha que está aí. Por que você não prega isso, né? Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho da graça, eu o apresente de graça, gratuitamente. Não tem envelopes, não tem grupinho de WhatsApp, não tem Deus ama quem dá com alegria. Isso foi se referindo ao ministério da época. Você vê aí esses pregadores que na verdade são pastores transfigurados de pregadores da graça, manipulando. O que ele disser, tem pregador que tem uma oratória boa, e o que ele disser, tem uns filhos aí da Livre, mas que vieram ao mundo para sustentar pregadores. Ele prega uma heresia, mas uma boa oratória, e aquela bateria de frente faz verdade, Abba Pai, eu creio, vamos aplaudir. E tem essa heresia da confissão de fé, né? Não, é uma reza. Você vê como os filhos da Livre, nesse alçapão aí, nessa arapuca, continua sendo manipulado. Vamos fazer uma confissão de fé. Porque a tua... Hebreus 4:12. Porque a tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Senhor, me usa para pregar a tua palavra, e todos que estão aqui nesse alçapão, nesse antro, nessa arapuca, e no YouTube digam amém, e o pessoal, amém, vamos aplaudir. Tem gente até dando aleluia, olha só. Onde é que tem Paulo dando aleluia? Você vê como até os filhos da Livre são manipulados, são escravos desses pregadores. Pessoas que vieram ao mundo, eles não conseguem viver fora de um sistema religioso. Estão na graça, compreendem a graça, mas vieram ao mundo para sustentar. E esses oportunistas, esses malandros se aproveitam disso, dos novos inscritos. Mas o fato deles estarem se levantando contra mim prova que a teta está secando, que o povo está acordando. Não dê dinheiro a pregador nenhum, nem frequente nenhuma congregação. Isso sim é liberdade de espírito. Agora, tem uma reunião na casa do irmão. Vamos lá, a gente faz isso aqui em João Pessoa. Vamos pregar a graça aqui numa praça, na casa do irmão, leva uma coxinha, um bolo, um salgadinho. É isso que tem que ser feito. E você crescer na graça e no conhecimento, no conforto do seu lar. Meu irmão, uma mensagem por semana, 2 mensagens por semana, tá bom demais. Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que você pensa. Você é um abençoado, você é um eleito, você é um espírito perfeito. Saia dessa escravidão no meio da graça que está aí. Apenas esta que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente. Tá bom? Peço que você, se você ainda acesse a playlist do canal. Eu tenho mensagem, na playlist eu tenho Lobos na Graça. Tem mais de 20 mensagens. Tem uma mensagem só de dízimo, essa aberração de dízimo, só de inferno, só de pecado, só de salvação. Mensagens maravilhosas para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Você já é inscrito no canal? Eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas. É importante que você, depois que clicar no sininho, coloque todas. Porque toda vez que eu botar uma mensagem do YouTube, o YouTube vai avisar você. Olha, tem mensagem nova do canal Acorda Povo de Deus.
Já deu o seu like? Quando você dá um like, você dá um joinha, você já está ajudando o canal. Você está dizendo ao YouTube que gostou e vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem. E principalmente, compartilhe essa mensagem. Nossos amados irmãos evangélicos precisam ouvir uma mensagem dessa. E tem outro grupinho aí que precisa ouvir uma mensagem dessa. São os novos que estão chegando na graça, que são vítimas fáceis dessa panelinha que está aí na graça. Tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, @gmail.com. Tem alguma denúncia para fazer sobre esse sistema corrupto que está aí na graça? Manda teu testemunho, manda um vídeo para esse e-mail, acordapovodedeus, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.